Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos para mais um encontro, mais um bloquinho para falar do incrível mundo da matemática. E hoje vamos começar a falar de porcentagem, certo? Esse bloco é para falar do conceito de porcentagem. E bom, porcentagem é um tema curioso de se trabalhar. Por quê? Porque muita gente tem medo de porcentagem. Não é raro alguém chegar para mim e falar assim: Pedrão, vai cair porcentagem? Ou Pedrão, porcentagem é o que me derruba na prova. E, sinceramente, Sala, eu não consigo ver motivo para isso. Já que porcentagem em si é uma coisa muito simples. É que as pessoas tendem a mistificar a matéria e acabar nem entendendo direito ela, nem se esforçando ali, nem se dedicando para entender o que é porcentagem, e aí vira um fantasma na vida dela que ela decide que aquilo é difícil, que ela não consegue entender, que é um problema. Quando na verdade porcentagem é talvez um dos temas mais simples que a gente tem para analisar dentro da matemática. Até porque porcentagem não é em si um tema da matemática, mas um formato numérico, uma forma de apresentar um número. Legal? E eu já vou explicar isso para ficar um pouquinho mais claro em cima de alguns exemplos que você vai entender. Então, para começar a brincadeira, vem comigo aqui já na tela e vamos começar a falar sobre porcentagem. E bom, o que você precisa saber sobre porcentagem? Que ela é, basicamente, um formato numérico. Então, por exemplo, 10%. Isso é uma porcentagem. E o que ela representa? Bom, este porcento que eu tenho, este símbolo de porcentagem, ele significa simplesmente sobre 100. Então, quando eu falo 10%, eu estou falando 10 sobre 100. Opa. Agora sim. Olha lá. 10% vai ser simplesmente 10 sobre 100. Acabou. Ah, Pedrão, mas espera aí, eu sei que também dá para escrever como decimal. Sim, dá. Até porque 10 sobre 100, se você fizer essa divisão, se você fizer a conta, você vai descobrir que 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1. E repara que, por enquanto, a única coisa que eu fiz foi brincar com formatos numéricos. Então, o número em formato percentual, como porcentagem 10%, ele poderia ser representado na forma fracionária como 10 sobre 100 ou simplesmente 0,1 na forma decimal. E isso pode acontecer em cima de qualquer outro. Então, por exemplo, se eu tivesse 37,2%, tá lá, 37,2%. O que é 37,2%? Já falei. Este símbolo de porcentagem indica sobre 100, então 37,2% é a mesma coisa que 37,2 sobre 100, ou simplesmente fazendo a divisão 0,372 na forma decimal. Acabou. Então, porcentagem é um simples formato de número, onde essa apresentação que eu uso o símbolo do porcento significa sobre 100. E aí, quando você pega o número, você pode trocar por ele sobre 100 ou simplesmente na forma decimal, resolvendo a divisão. E, sinceramente, eu poderia acabar a aula neste momento. Acabou. Isso é porcentagem. Não, Pedrão, como assim? É sério, isso é porcentagem. Acabou. O resto não tem mais nada para falar. Não, Pedrão. Peraí. O meu problema não é entender isso que está na lousa. O meu problema é calcular a porcentagem de alguma coisa. Beleza, vamos ver se eu entendi. Vou pegar um exemplo. Eu quero calcular 10% de 100. É isso que você tem medo? Esse é seu problema? Calcular 10% de 100, por exemplo? Não, Pedro, esse não. Porque esse é ridículo. Esse é ridículo. Eu sei que 10% de 100 é simplesmente 10. Esse aqui eu tiro de letra. Esse eu faço facinho.
O meu problema é quando eu vou trabalhar com números piores, coisas mais complicadas. Por exemplo, se eu tivesse que calcular 37,2% de 48. Aí, esse caso já não daria para fazer. E sabe, aqui fica escrachado um problema que muita gente tem com a matemática e que eu acho até que é um dos motivos da grande dificuldade que todo mundo tem com matemática. Por quê? Você até entende a porcentagem como formato de número. Quando eu falo isso aqui, vocês entendem tranquilamente. Só que primeiro que muita gente pensa nisso na hora de resolver a questão. Mas até aí tá beleza. Só que aí quando a gente vai calcular a porcentagem, o cara olha um caso como esse e fala, esse é facinho, ridículo, dá 10. O problema não é isso, o problema é isso. E sabe, é muito curioso se dizer isso. Por quê? Porque as duas coisas são a mesma coisa. Como assim? Ué, nos dois casos eu estou calculando a porcentagem de um número. A porcentagem de um número. Então, se você tem alguma dificuldade para conseguir fazer esse caso de baixo, mas você consegue sem problema algum resolver o de cima, é porque você não entendeu o que é porcentagem. Você simplesmente decorou alguns casos, decorou alguns pensamentos, mas não entendeu o que a matéria representa em si. E aí sim, você fica condicionado a conseguir resolver algumas situações, mas outras não, porque tudo depende do número, certo? E aqui até uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte, deixa eu até jogar outra tela. Quando você só consegue resolver um problema matemático dependendo do número que aparece, é porque você não conhece aquela ferramenta. Porque se você conhece a ferramenta, você sabe resolver ela independente dos números. Então fica ligado nisso, que muita gente acaba decorando algumas situações, decorando alguns casos, mas não entende o processo em si. E aí, por causa disso, quando for aqueles casos que ela acabou decorando indiretamente, ela consegue resolver. Mas quando forem casos que você precisa aplicar a ferramenta na prática, você não vai conseguir. E agora, então, se este é seu problema com porcentagem, presta bem atenção no que eu vou te explicar, porque eu vou mostrar exatamente onde mora o seu problema com a porcentagem e o jeito facinho de resolver ele. Então, vem comigo. E eu não sei porque eu troquei de tela, nessa queria me na mesma. E, bom, se liga só. O que a gente tem que calcular aqui? Ó? Presta atenção. 10%, sabe? Vocês sabem o que é 10%? Pois não. Eu sei, 10% você acabou de falar, que é 10 sobre 100 ou 0,1 que dá na mesma. Beleza, então você sabe o que é 10%. A próxima pergunta é, o 100, você sabe o que é o 100? Pedrão, é lógico que eu sei o que é o 100. O 100, ele é o 100, entendeu? Pensar, o 100 é o 100. Beleza, então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Se você tem qualquer problema com cálculo de porcentagem, mas essa eu sei, tá, mas a de baixo não, então tem problema. Se você tem qualquer problema com cálculo de porcentagem, o seu problema não está nem na porcentagem e nem no número. Tá, Pedro? Então, onde está meu problema? O seu problema está aqui no meio. O seu problema está no D. Se você sabe o que é 10% e você sabe o que é 100, qualquer problema que você tem em cima desse cálculo não está em nenhum deles dois. Vai estar no D. Tá, Pedrão? E o que é o D? Guarda no coraçãozinho de vocês. Na matemática, o D, o do, o dá, ele vai ser sempre uma multiplicação. Acabou. Dentro da matemática, o D, o do, o dá, ele sempre vai representar uma multiplicação. Então, se eu quero fazer 10% de 100, eu quero fazer 10% vezes 100. Acabou. Essa é a conta. E aí, quando você calcula, o 100 que está multiplicando corta com o 100 que está dividindo, vai sobrar só o 10
que dá 10. Tá, Pedro, mas você não ajudou em nada. Eu já sabia que esse caso era 10. O meu problema é com essas situações mais complicadas. De novo, não deveria ser. Por quê? Vamos lá. 37,2% a gente sabe que é 37,2 sobre 100. Tranquilo? Depois, 48, a gente sabe que é 48. Então, mais uma vez, se você tem qualquer problema para calcular isso aqui, o seu problema não está no 37,2% e nem no 48%. Mais uma vez, o seu problema está no D. E na matemática, o D, o DO, o DA, ele é sempre uma multiplicação. Então, para você calcular 37,2% de 48%, é só fazer 37,2 sobre 100, ou mesmo 0,372 para quem prefere decimal, e multiplicar por 48. Acabou. Esse é o cálculo que você vai fazer sempre que você tiver que calcular a porcentagem de alguma coisa. Ai, Pedrão, mas os números são feios. E aí não interessa. Se você está com um problema aqui, o seu problema não é mais em porcentagem. O seu problema é em multiplicação. Então agora você tem que estudar multiplicação, tem que ficar bom para não se atrapalhar em fazer multiplicações complicadinhas como essa. De qualquer forma, para terminar o nosso cálculo, é só multiplicar. Quando eu faço 37,2 vezes 48, multiplicado por 48, isso vai dar 1.785, né? Isso, 1.785,6, o finalzinho é fácil. Então, fiz 37,2 vezes 48, deu 1.785,6. Só não esquece que eu tenho que dividir por 100. E aí, quando eu divido por 100, eu pego essa vírgula e jogo 2 casas para a esquerda. 1, 2, ó. Então, 37,2% de 48 é 17,856 e acabou. Pedrão, mas na hora de jogar a vírgula eu sempre me atrapalho. Pô, não deveria, porque o bom senso já resolve. Pensa comigo. Você está calculando 37% de 48. Meu, metade, 50% do 48 seria 24. Então, o meu número tem que ser menor do que 24. O que mostra que 17.000 não faz sentido, 1.700 não faz sentido, 178 não faz sentido. Mas também não vai ser tão baixo a ponto de ser 1,7. Então, se você tem um problema com vírgulas e zeros, é só usar o bom senso que você resolve. Tá legal? E esse é o nosso modelinho para calcular qualquer valor de porcentagem. É só multiplicar que você resolve o problema. E aí, para ter certeza que todo mundo entendeu o que eu quis explicar aqui, eu vou fazer um caso final. Saideira para vocês calcularem. Eu quero que vocês me digam quanto que é. Quanto que é? 71,5% de 61. Acabou. Eu quero que vocês me digam quanto que é isso aqui e se calculou, conseguiu, acabou. Você entendeu tudo sobre este bloco, certo? É lógico que para resolver isso você vai precisar de um tempo, então meu conselho é pausa o vídeo nesse momento, faz esse cálculo de porcentagem e aí você dá play para ver como que é a resolução, tá certo? Eu aqui já vou direto, até para a gente não perder tempo do nosso bloco. Então vamos lá. Você tem que calcular isso aqui. O que você vai pensar? Bem fácil. 71,5% é a mesma coisa que 71,5 sobre 100. Pedrão, quero trabalhar com decimal. Às vezes, nesse caso, fica mais difícil. Mas tudo bem, você colocaria 0,715. Acabou. Transformação de formato numérico. Depois, o 61, você sabe que é 61. No lugar de 61, ah lá, 61. Tem nem o que pensar.
E agora você sabe que na matemática o D, o do e o dá, ele sempre representa uma multiplicação. Então, 71,5 sobre 100 vezes 61 é o nosso cálculo. Acabou. O que você vai fazer? Começa pela multiplicação. 71,5 vezes 61 vai dar 4.361,5, né? Tem um meiozinho por causa do 1, certinho. Só que agora você vai ter que corrigir as casas, porque eu só fiz a multiplicação deles. Duas formas de pensar. Quando eu divido por 100, é só eu jogar vírgula, duas casas para a direita. Pedrão, sempre me atrapalho com isso. Usa o bom senso. Usa o bom senso. Eu estou fazendo 71% de 61. Peraí. Metade de 61, 50%, seria 30. O meu valor é maior que a metade, então vai ser maior que 30, mas obviamente menor que o próprio 61. Então estou entre 30 e 61. Não pode ser 43 mil, não pode ser 4 mil, não pode ser 436, só pode ser o 43. Então, pelo bom senso, eu já sei que a nossa vírgula ela tem que estar aqui. Tá legal? Então, 71,5% de 61 vai ser simplesmente 43,615 e acabou. Se você entendeu esses casos, não existe porcentagem que você não consiga calcular. Tá certo? É lógico, se você tem problema com multiplicação, na hora de calcular a porcentagem você vai se atrapalhar. Mas lembra, nesse caso, o seu problema é com multiplicação e não com porcentagem. Então, vai treinar multiplicação que você vai detonar. E lembrando, para quem tem dificuldade com multiplicação, se quiser, olha lá no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos. Coloca Prof. Pedro Campos Matemática, você me encontra. Legal? O nome do canal é Raciocina Comigo, mas é mais difícil achar pelo nome do canal. Se você entrar no meu canal, eu tenho uma playlist de operações matemáticas básicas. Então tem um vídeo explicando com calma soma e subtração, um outro vídeo explicando multiplicação e um outro último falando de divisão. Então qualquer dificuldade que você tenha nesses cálculos de operação básica, é só ir lá dar uma olhada e matar. Tá legal? Então, senhoras e senhores, por hora vou ficando por aqui. Até o vídeo, espero que todos estejam gostando e entendendo as aulas do curso. Para mim tem sido um prazer imenso. Um forte abraço, bons estudos, até uma próxima aí. Tchau, valeu!